Olá, povo! Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Marlon e, junto comigo, aqui no teu cantinho, tá o Tiago. Isso! E juntos nós vamos hoje continuar conversando com você sobre essa continuação do que nós trouxemos nas últimas aulas. Lembra que nas últimas aulas nós conversamos sobre fascismo, nazismo? Hoje nós vamos falar sobre um dos efeitos, ou o maior efeito, a maior consequência desses dois sistemas de governo europeus. Hoje nós vamos falar sobre Segunda Guerra Mundial. Legal? Então, na aula de hoje nós vamos começar esse assunto que, é claro, a gente não vai esgotar na aula de hoje e vamos ficar algumas aulas falando sobre Segunda Guerra Mundial. Antes da gente começar, criança, temos recados para você. Você que acessa suas atividades pelo Classroom, lembre-se que mudou o sistema para você confirmar sua presença. Você vai na atividade dessa aula, no primeiro link você vai clicar lá na atividade obrigatória, vai responder essa atividade, pronto, está garantida a sua presença, só isso, mais nada. Você que responde as tarefas pela TV, lembre-se de juntar as tarefas e marcar com a sua escola o melhor período para levar essas atividades até a sua escola com segurança e tranquilidade. Converse com a sua escola qual é o melhor período. Ok? Recados dados? Bora começar nossa aula, então. Os objetivos para hoje. Nós vamos compreender a relação entre Guerra Civil Espanhola e o militarismo que estava em ascensão antes da Segunda Guerra Mundial. Sim, Guerra Civil Espanhola, vamos falar sobre isso. Compreender ainda o processo de formação do Eixo, um dos grupos de países da Segunda Guerra Mundial. E ainda vamos identificar a política de expansão territorial da Alemanha, um dos causadores dos efeitos que vai causar o início da Segunda Guerra Mundial. É bastante coisa para a aula de hoje? Então, resumindo nossa última aula, ou nossas últimas aulas, para você lembrar. Nas aulas anteriores, você aprendeu que os tratados após a Primeira Guerra Mundial puniram a Alemanha e deixaram a Itália insatisfeita. Lembra disso? A Alemanha punida, considerada culpada, a Itália, que mudou de lado, não recebeu tudo que lhe foi oferecido, ficou insatisfeita. Governos totalitários, lembra disso, defendem a união de todos em torno das ideias do líder único. E ainda, você viu nas últimas aulas o papel do Mussolini na liderança do fascismo e o papel do Hitler na liderança do nazismo. As duas últimas aulas você viu isso. Relembrando esse cenário, nossa aula de hoje começa com essa imagem aqui. Olhe bem atentamente essa imagem na sua TV do lado esquerdo. E aí, você reconhece os personagens que estão no topo da imagem? Duvido reconhecer todos. O primeiro do lado esquerdo, claro, você o conhece, Adolf Hitler. O primeiro, ou o último, quer dizer lá, para o seu lado direito, o terceiro personagem bem do seu lado direito, Benito Mussolini. E esse personagem central é o primeiro-ministro do Japão à época, Konoye. Então, primeiro-ministro japonês, Konoye. Não é muito conhecido na história. Legal. Você sabe o que as crianças estão fazendo? Que bandeiras são essas nas mãos das crianças? Ficou mais fácil. Você tem de vermelhinho aqui com a suástica no meio a bandeira da Alemanha, a bandeira do Japão, branca, com o círculo vermelho, e a bandeira da Itália, aqui então. Então você tem Alemanha, Japão, Itália. Os três países aqui que vieram a formar o eixo. Repare que essa imagem então mostra crianças brincando, se divertindo com as bandeiras desses países. A mensagem é essa ideia de felicidade, de união desses países, trazendo então felicidade, a expressão de alegria das crianças brincando, representando esses países. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso.
a formação do eixo, formado então inicialmente por Alemanha, Itália e Japão. Começando, tem tarefa para você relembrar. Vai lá.
é para você relembrar. Então esse textinho te ajudou a relembrar um pouco das nossas últimas aulas. Acompanha lá. Nas décadas de 1920 e 1930, iniciou-se e consolidou-se um processo político de ascensão de regimes políticos totalitários em todos os continentes. Algumas condições apontadas pelos analistas para o surgimento desses sistemas são dificuldades do pós-Primeira Guerra Mundial, crise do capitalismo liberal internacional, fragilidade das democracias e avanço do socialismo. Então esse texto traça ou tenta dar uma explicação para o surgimento de regimes totalitários. Lembrou as principais características dos regimes totalitários? Todos os poderes ficam concentrados nas mãos do governante, que é cultuado. Lembra? Culto ao líder. Partido único, característica básica desses sistemas. Não existe espaço para democracia, nem espaço para direitos individuais. O uso da força militar e a repreensão a qualquer tipo de oposição é outra característica. Ainda, forte propaganda e valorização da comunidade em relação ao individual. Lembra que nós falamos disso em aulas passadas, você tem várias características, aqui algumas das principais. Se você citou aquelas características que nós já estudamos, legal, isso aí, características de governos totalitários. Agora, vamos falar do ensaio para a Segunda Guerra Mundial. Uma guerra que veio antes e é considerada, então, uma preparação, um ensaio geral para o que veio a ser a Segunda Guerra Mundial. Vamos falar da Guerra Civil Espanhola, que aconteceu entre 1936 e 1939. Do teu lado esquerdo, um mapa mostrando onde é a Espanha, criança. Vai que você esqueceu onde é a Espanha, onde ela ficou? Tá aí do teu lado esquerdo mostrando. Então você tem Madrid, a capital da Espanha. Então, lembra, a Espanha faz divisa com Portugal, com a França e Andorra, e ainda fica bem próximo do continente africano, Marrocos e Argélia, que é o Estreito de Gibraltar. Então, a Espanha, que fica na Península Ibérica, lembrou lá de geografia? Península Ibérica, a Espanha. Vamos falar sobre a Guerra Civil na Espanha. Na Espanha, 1936. Nesse ano, a Frente Popular, um governo de esquerda, venceu a eleição. E esse grupo ficou conhecido como republicanos. Eles venceram a eleição em 1936. Já o grupo conservador, liderado pelo general Francisco Franco, tentou promover um golpe. E esses conservadores que tentaram um golpe e liderados pelo Francisco Franco, chamados de nacionalistas. Então você tem o grupo dos republicanos, o governo, e a oposição, os nacionalistas. A tentativa de golpe dos nacionalistas foi derrotada por um movimento popular, e isso levou a Espanha a uma guerra civil. População da Espanha guerreando entre si. Um grupo defendendo que os nacionalistas, liderados pelo general Francisco Franco, fossem o governo, outro grupo defendendo a manutenção do governo eleito da Frente Popular, então os republicanos. Uma guerra entre cidadãos espanhóis, uma guerra civil na Espanha. As forças nacionalistas do general Franco receberam apoio da Itália, governada pelo Mussolini, você lembra disso, e da Alemanha, governada pelo Hitler. Dois governos totalitários. Então, o general Franco, os nacionalistas, receberam apoio desses dois países. A Inglaterra, a França e os Estados Unidos se declararam neutros. Então, para ajudar o grupo dos republicanos da Frente Popular, o governo eleito, entrou em ação as Brigadas Internacionais. Grupos de pessoas de vários países que iam, então, lutar a favor da Frente Popular na Espanha. É o momento também do início da ação da Luftwaffe. A Luftwaffe é a Força Aérea Alemã. Lembra que pelo Tratado de Versalhes a Alemanha estava até proibida de ter uma força aérea? Pois é, o Hitler então resgatou essa força aérea e ela entrou em cena aí na Guerra Civil Espanhola. Foi também um espaço que a gente pode chamar de espaço de treinamento para essa força aérea.
Claro, vitória dos nacionalistas, com a ajuda da Alemanha e da Itália. O general Francisco Franco, então, ficou no governo até sua morte em 1975. Então, em 1939, quando acabou a guerra, até 75, a Espanha foi governada pelo general Francisco Franco. Só em 1975, quando ele morreu, o rei Juan Carlos I, neto do rei anterior que havia sido tirado do poder, voltou ao governo. E a Espanha voltou a ser uma monarquia. A Espanha hoje é uma monarquia parlamentarista. Então, o franquismo, como ficou conhecido esse governo do general Franco, foi um período ditatorial com características fascistas. Lembre-se do apoio, Hitler e Mussolini apoiando Franco. Então teve muitas características fascistas no governo ditatorial do general Franco na Espanha. Aqui você tem uma imagem que mostra o general Francisco Franco vendo um desfile militar, uma parada militar na Espanha então. Então o general Francisco Franco e essa parada militar à frente dele aí, ele está sorrindo para esse desfile. A Guerra Civil Espanhola terminou com um saldo de 500 mil mortos e várias cidades destruídas. O exército alemão usou a guerra para testar as suas tropas e para testar técnicas militares. Então, a Guerra Civil Espanhola é considerada um ensaio para a Segunda Guerra Mundial. Muito do que veio a entrar em cena nos combates na Segunda Guerra Mundial foi testado na Guerra Civil Espanhola, principalmente pelas tropas alemãs e pela Força Aérea Alemã. Então, já que você estudou Guerra Civil Espanhola, briga entre cidadãos espanhóis pelo poder, tem tarefa. A Guerra Civil Espanhola ficou conhecida em virtude da internacionalização e mobilizou milhares de pessoas em várias partes do mundo a aderir à luta espanhola. Os nacionalistas, liderados pelo general Franco, contavam com o apoio. Qual alternativa dessas está correta com relação ao apoio aos nacionalistas, os conservadores liderados pelo general Franco? Essa é a questão. A. Apoio financeiro do governo americano. Lembra? Estados Unidos se declarou neutro, não apoiou nenhum lado. Então não é essa. B. Os nacionalistas não contaram com o apoio internacional. Opa, lembra que teve 2 países que apoiaram? Então já não é essa. Apoio da União Soviética, que lutava contra o crescimento das tropas trotskistas na Espanha. Ei, União Soviética, lembra? Um governo socialista mais ligado à esquerda. Então é exatamente o oposto das tropas do general Franco. E, letra D, apoio militar da Alemanha nazista e da Itália fascista. A resposta correta, tranquila, muito fácil para você essa. Então, letra D. As tropas nacionalistas do general Franco contavam com o apoio militar da Alemanha nazista e da Itália fascista. Então, Guerra Civil Espanhola, ensaio para a Segunda Guerra Mundial. Vamos entrar, então, na formação do eixo. O eixo Roma-Berlim, em outubro de 36, foi uma aliança entre Itália e Alemanha. Roma-Berlim. Roma, capital da Itália, Berlim, capital da Alemanha. A assinatura desse acordo, eixo Roma-Berlim, outubro de 36. E é seguido esse eixo pela assinatura do Pacto Anticomintern, em novembro de 36, um mesinho depois.
O que é esse pacto anti-Comintern? Comintern foi como foi chamado um congresso de países socialistas que definiu que deveriam trabalhar na expansão do socialismo pelo mundo. Lembre, países socialistas liderados pela União Soviética, do Stalin. Então, esse Comintern foi esse congresso que definiu o socialismo deve se espalhar pelo mundo. Como resposta, então você tem o pacto anti-Comintern, evitar que o socialismo se espalhasse. Esse acordo, então, integrou o Japão, aquele acordo que já havia Roma-Berlim. Primeiro, em novembro de 1936, Alemanha e Japão assinaram, e em 1937 a Itália entrou no pacto anti-Comintern. Então você tem aqui a configuração do eixo, a união dos três, Alemanha, Japão e Itália. O objetivo, então, desse eixo, lutar contra a expansão do comunismo e apoiar-se mutuamente em ações de expansão territorial. Lembra? Característica de governos totalitários, expansão territorial. Então vamos dar apoio um ao outro, por isso a formação desse eixo. Contra o crescimento do comunismo e apoio em ações de crescimento territorial. Aqui do lado esquerdo, você tem o embaixador japonês Kintomo Mushakoji e o ministro alemão das Relações Exteriores da Alemanha, o Ribbentrop, está aqui o Ribbentrop, assinando o pacto anti-Comintern em novembro de 1936. Então você tem aqui a imagem do momento da assinatura. Do lado direito, você tem um cartaz que mostra o símbolo desse pacto anti-Comintern. Então você tem um trabalhador quebrando uma estrela com um símbolo comunista. Lembra que o objetivo desse pacto? Impedir o avanço do socialismo no mundo, do comunismo. Então o símbolo aí mostra exatamente isso. Quebrando essa estrela com o símbolo comunista. Então o símbolo desse pacto sendo assinado aqui do teu lado esquerdo. Então a formação do eixo vem nesse sentido. Anticomunismo e apoio à expansão territorial entre seus membros. Já que estamos falando de expansão territorial, expansão japonesa, para você começar a entender que expansão é essa. No início do século XX, o Japão era uma potência industrial. Aliás, era a única potência industrial da Ásia toda, o Japão. Em 1931, o Japão ocupou a Manchúria, província chinesa rica em minérios e solos férteis. Eu vou mostrar isso no mapa, mas lembra que o Japão, um arquipélago, um conjunto de ilhas com nem tanto espaço territorial assim. Então, nesse crescimento industrial do Japão, a necessidade de matérias-primas, de minerais, de solos férteis, para continuar aumentando essa produção industrial e dar condições de vida para a população. Então a Manchúria entra nesse cenário dominada pelo Japão. O Japão que já dominava a península da Coreia. A Liga das Nações, lembra que surgiu depois da Primeira Guerra Mundial para impedir novas guerras? Essa liga condenou o ataque. O que o Japão fez? Saiu da Liga das Nações. Não respeitou a decisão da Liga. Em 1937, o Japão atacou e ocupou outra boa parte do território chinês. Então, parte do território chinês passou a ser do Japão em 1937. Esse mapa aqui ele vai mostrar isso para você. Então, você tem o arquipélago japonês, em vermelho aqui, um conjunto de ilhas, e você tem a ocupação do Japão no continente asiático. A Península da Coreia, que desde 1910 já era do Japão. Essa parte mais ao sul da Manchúria, que já era do Japão desde 1905, lembra de uma guerra contra a Rússia em 1905, que chegou a levar o Domingo Sangrento? Isso, por esse espaço. A tomada de toda essa região aqui, então, do resto da Manchúria, e ainda a tomada em 1937 do resto do continente, ou de parte do litoral chinês. Então todo esse território aqui, que está de rosa, cinza, de vermelho mais claro, vermelho mais escuro, era parte desse império japonês, dessa expansão japonesa. O Japão estava crescendo na Ásia. E esse crescimento, e boa parte dele, vem no governo do imperador Hirohito, que governava o Japão desde 1926. Então, no governo do Hirohito é que há
o aumento desse expansionismo japonês, tomando Manchúria e parte da China, então, durante o governo do Hirohito. Então, o Japão se expandindo. E a Itália? Vamos falar também desse expansionismo da Itália, outro elemento do eixo. Então, outubro de 35, a Itália invadiu a região onde hoje é a Etiópia, no nordeste da África. Calma, criança, você já vai ver isso no mapa. Calma. A Liga das Nações proibiu os países membros de fazer comércio com a Itália, porque ela está com um país sem conversar com a Liga das Nações antes. Então, ninguém pode fazer comércio com a Itália. Porém, Estados Unidos e Alemanha, que não faziam parte da Liga das Nações, continuaram a vender aos italianos matérias-primas essenciais, como petróleo e carvão. Ou seja, não fez diferença para a Itália. Alemanha e Estados Unidos continuaram vendendo para a Itália. Então você percebe que tanto nas invasões japonesas quanto nessa invasão da Itália, a Liga das Nações foi contra e isso não mudou nada no cenário. Mostrou então a falta de força da Liga das Nações. Então a Liga das Nações não tinha essa força que se pretendia no final da Primeira Guerra Mundial de evitar novas guerras. Quando ela entrou em ação, não mudou nada no cenário. Aqui tem o mapa que eu falei para você. Então você tem em vermelho, você tem, onde está pintado de vermelho, o domínio italiano antes da Segunda Guerra Mundial. Está aqui a Itália, na Europa, consegue ver aqui. Aqui a Líbia, lembra que já era uma colônia italiana na Europa, na África. Aqui a Líbia é uma colônia italiana na África. E aqui então você tem a Etiópia, que se junta também à Eritreia, que já era uma colônia da Itália. Então você tem a Etiópia, também uma colônia italiana. Então, esses territórios em vermelho, parte da Itália. A Itália se expandindo territorialmente. A Itália aumentando o seu território, assim como o Japão. Então, tem uma tarefa para você exatamente em cima um pouco desse expansionismo que você viu até agora. Analise bem essa charge, dê uma boa olhada nela aí e responda as questões.
são os personagens que aparecem nessa charge? Então, do teu lado esquerdo, Adolf Hitler, o líder da Alemanha. Você tem aqui mais acima o Mussolini, líder da Itália. E embaixo você tem um general japonês com roupas de exército, você percebe. Aqui no caso é o Hideki Tojo, o primeiro-ministro japonês à época dessa charge. O que eles estão fazendo? O que está acontecendo? O Hitler está repartindo o mundo, o globo, entre os três. Repara, o Mussolini já pegou a parte dele. O Hitler está repartindo mais uma parte para o Hideki Tojo e metade do mundo está ficando com o Hitler. Então, uma parte para o Mussolini, um quarto para o Mussolini, um quarto para o Hideki Tojo do Japão e o Hitler ficando com metade do globo para ele. Então, o Führer Adolf Hitler, Benito Mussolini e o Tojo. E o que está acontecendo? Hitler repartindo o globo, o mundo. O Mussolini já recebeu um pedaço. O Tojo aguarda o seu pedaço e você pode notar a expressão facial do líder italiano e do líder japonês que sugeriam ambição. E você notou também o Hitler ficando com metade do globo para ele. Printa essa tela, fotografa essa tela para depois você copiar aí bem tranquilo. Então, você tem aí uma charge que mostra esse eixo depois que nós falamos da expansão territorial do Japão e da Itália. E a expansão territorial da Alemanha. Aí, ó. Lembra, em 1934, em agosto, o Hitler se tornou Führer, presidente e primeiro-ministro juntos, líder único. E em 1935, serviço militar obrigatório na Alemanha. Houve ainda a retomada da região do Sarre, uma região próxima à divisa com a França, rica em ferro e carvão, que era controlada pela Liga das Nações. De novo, a Liga das Nações sem nenhum efeito prático aí. 1936, militarização da região da Renânia, na divisa com a França. Calma, criança, já vou te mostrar um mapa, você vai ver isso melhor no mapa. Calma. 1938, anexação da Áustria e dos Sudetos, que é a região da Tchecoslováquia. Essas duas regiões, Áustria e Sudetos, com uma população de origem germânica. Então, dentro desse pan-germanismo, criar a grande Alemanha. Anexação. E qual é a resposta dos outros países a essa ação da Alemanha de anexar territórios? Política de apaziguamento. O que quer dizer essa política? Ceder territórios à Alemanha a fim de evitar uma guerra com a Alemanha. Motivo? Inglaterra e França viam em Hitler um guardião do capitalismo na luta contra o comunismo soviético. Para os países capitalistas, a União Soviética era um perigo muito maior do que o Hitler. Por isso, deixaram o Hitler ter os seus territórios para que ele pudesse ter força para servir como freio a uma expansão do socialismo soviético. A Conferência de Munique, em 1938, reuniu Inglaterra, França, Itália e Alemanha. O que se decidiu? As anexações da Alemanha foram permitidas, podia ficar, já tomou seu, fique. Porém, compromisso alemão de não invadir outros territórios. A Alemanha, então, tinha um compromisso. Já fica com o que tem, não invade mais nada. Ok? Aqui você tem uma charge publicada por Charlet, que é o título O Cavaleiro e os Gangsters. Então você repara aqui na figura de preto central, Neville Chamberlain, que era o primeiro-ministro inglês. Ele está cumprimentando o Hitler e o Hitler está segurando atrás dele uma arma nas costas, escondida. Por trás do Chamberlain você tem dois personagens, o Mussolini e o Hirohito, imperador do Japão. Essa charge foi publicada na revista Cyrano em 1939 e na legenda aqui embaixo está escrito: Senhor Hitler, honestamente, senhor Hitler, onde o senhor vê alguém encurralado? Repare que ele usa de uma figura de linguagem de humor, onde o Chamberlain está encurralado pelos três e ele diz que não está vendo ninguém sendo encurralado. Ou seja, nessa política de apaziguamento, o Chamberlain da Inglaterra não percebe as intenções dos países do eixo de continuarem aumentando os seus territórios. Essa política de apaziguamento, então, tinha pouco efeito. Março de 39, depois da Conferência de Munique, os nazistas anexaram a Tchecoslováquia toda, desrespeitando o que havia sido combinado na conferência. E, no dia 23 de agosto de 39,
O Hitler assinou um pacto de não agressão com o seu adversário político, o líder comunista Joseph Stalin da União Soviética. Eles se comprometiam, nesse acordo, a não se atacar por 10 anos e ainda secretamente decidiram ocupar e dividir a Polônia entre si. O Hitler assinou um acordo com o seu grande adversário mundial, Stalin, e um acordo de não agressão. Lembre-se que os países capitalistas na política de apaziguamento deixaram Hitler ter algum poder exatamente para ele agir contra o Stalin, e agora eles têm um acordo de não agressão. Esse mapa vai te mostrar um pouco, então, do imperialismo, desse expansionismo imperial alemão. Aqui a ocupação do Sarre, que a gente falou, foi a primeira. Depois, a militarização da Renânia, divisa da Alemanha com a França. Você tem ainda aqui a ocupação da Áustria e a ocupação dos Sudetos, aqui em cinza. E em março de 39, a ocupação de toda a Tchecoslováquia. Então você tem isso aqui aparecendo. Esse é o mapa, então, dessa expansão da Alemanha. Aqui, então, mais uma tarefa sobre essa expansão alemã.
a figura central que aparece na imagem para você? Você conhece Adolf Hitler, então os símbolos dele aqui, a suástica, o bigode inconfundível, que é a marca dele. Então esse é o personagem central. Quem são as mulheres à sua volta? Então você repara que são países, representam países onde a Alemanha tinha interesses de expansão do Hitler jogar os seus braços e dominar. Quem é o personagem de preto? E do que ele está reclamando? O personagem de preto na Inglaterra é o Neville Chamberlain, o primeiro-ministro inglês, o cara da política do apaziguamento. E ele está reclamando, ei moço, o senhor está pisando no meu calo. Então o Hitler pisando no calo do Chamberlain da Inglaterra. Qual é a crítica presente na charge? Então, ele critica, o autor, o imperialismo do Hitler, que está jogando seus braços para toda a Europa. Ao mesmo tempo, ele também dá uma crítica sobre esse protesto muito tímido do Chamberlain contra o Hitler. Diante dessa agressividade do Hitler, o Chamberlain seria muito tímido em seu protesto. Então, há essa crítica. Então, uma charge que mostra esse expansionismo alemão com o Hitler. Galera, na aula de hoje, você estudou sobre a Guerra Civil Espanhola, que foi considerada um ensaio geral para a Segunda Guerra Mundial, principalmente pela Alemanha. A formação do eixo Alemanha, Itália, Japão. Começou então esse eixo a se formar em 1936, e inicialmente uma aliança contra o crescimento do comunismo, Pacto Anti-Comintern, lembra? E ainda, você viu que houve significativo expansionismo territorial dos países do eixo, principalmente na década de 1930. É isso, a gente vai ficando por aqui e na próxima aula a gente vem para ver as consequências dessa formação do eixo então. É isso, galera. Tchau, até a próxima aula.